Tudo bom? No nome da Escola Jardim do Éden, vamos para mais uma aula de Química, a aula dessa matéria mais bonita, sensacional, né? Dessa vez vamos falar de misturas, tá? Vamos continuar o nosso capítulo, que eu falei de substâncias puras, tá bom? E agora vamos falar de misturas, né? Quando eu tenho dois ou mais tipos de moléculas, né? Tipo duas ou mais substâncias, tá bom? Duas ou mais substâncias puras, né? Juntas em um recipiente, estrutura ou sistema, chamamos de mistura, tá? Exemplo, ar atmosférico, né? Esse ar aqui que a gente respira, né, ele não tem só oxigênio, ele tem outros gases, beleza? Oxigênio, claro, é um deles, que a gente respira. Nós temos nitrogênio e outros gases, mas a maioria do nosso ar é nitrogênio N2, beleza? Salmoura é uma solução de NaCl com água. Então temos a NaCl com água. Então isso é uma solução chamada de salmoura, tá? Então o que eu tenho aqui, né? Eu tenho NaCl, que é o meu sal de cozinha, chamado cloreto de sódio, com água, tá? Então temos água e cloreto de sódio. Então aqui eu tenho duas substâncias, ok? Duas substâncias puras. Quando duas substâncias puras estão juntas, certo? Eu tenho uma mistura, beleza? E olha aqui, botei de novo o exemplo do ouro de 18 quilates, né? Eu falei disso quando eu falei de ligação metálica, tá? Olha só, o ouro, ele tem aqui no ouro de 18 quilates, eu tenho ouro, prata e cobre, né? Então aqui eu tenho uma mistura de ouro com prata e cobre, beleza? Então as ligas metálicas são misturas, né? São misturas sólidas, tá? Então aqui eu tenho ouro, prata e cobre. Olha só, vou ter observação. Por que aqui essa observação? Ó, misturas podem se apresentar nos três estados físicos da matéria. Então eu posso ter uma mistura sólida, líquida ou gasosa. Aqui as ligas metálicas são exemplo de misturas o quê? Sólidas, beleza? Olha só, meu ar atmosférico ele é gasoso, tá? É gás que eu tenho ali. Então eu tenho uma mistura de gases, tá? Então eu tenho uma mistura gasosa, tá? Salmoura aqui é líquido, eu tenho água, é líquida. Se eu colocar o sal que é sólido, eles vão se misturar ali, beleza? A água vai solvatar, a gente chama solvatação, beleza? Vai solvatar esse sal e esse sal vai meio que desaparecer, né? Vai ionizar. Tá, mas não é assunto para agora. Então eu tenho NaCl com H2O. Isso aqui vai ser líquido, beleza? Então eu tenho uma mistura líquida. Tá bom? Mas outro exemplo você pode dar? Posso aqui, ó, por exemplo, do NaCl, uma mistura líquida, que é conhecida, vocês tomam isso toda vez, que é a água. Quando você vai tomar água, né? Não tem só H2O ali dentro. Na água mineral, que a gente chama, essa você compra, essa que vem na torneira da sua casa, ela tem o quê? Sais minerais, tá bom? Então ela vai ter sais ali dentro. Toda vez que eu tenho sal na água, vai dissolver, vai ter dissolução. Então eu vou ter íons de cálcio, íons de outros metais ali dentro, tá bom? Então é outra mistura. Falta a gente falar de que de misturas ainda? Então, eu vou escrever aqui para você sobre misturas homogêneas e heterogêneas. Você, eu acho que já pensou sobre isso, né? Talvez não viu no conteúdo, né? Primeira vez que vocês estão vendo química. Mas com certeza, os exemplos que eu vou mostrar aqui, você vai associar com coisas que você já viu na sua casa, por exemplo. Beleza? Voltando aqui no nono, vamos terminar a nossa aula. Vamos falar de misturas homogêneas e misturas heterogêneas, tá bom? Olha só, é o seguinte, as misturas homogêneas, elas apresentam apenas uma fase. Mas o que é uma fase? É aquilo que você consegue ver, né? Aquilo que é visível para você. Então você consegue ver como se fosse uma coisa só, né? Aqui um exemplo do etanol. O etanol é um álcool, tá? Etanol mais água. Esse etanol aí tem na sua casa. Sabe esse álcool que tem na sua casa, que você usa? Tanto, até álcool em gel também. Álcool em gel tem algumas coisas diferentes ali, né? Mas vamos usar o álcool líquido.
tem na sua casa. Toda casa tem. Ali é uma mistura de etanol e água. Tá? Álcool, por exemplo, 70. Álcool 70 é o quê? 70% é álcool, 30% água. Ali é uma mistura. Tá? Você consegue saber o que é água e o que é álcool ali dentro? Não. Só consegue ver uma coisa só. É uniforme. Beleza? Então, outro exemplo. Água e NaCl. NaCl é o cloreto de sódio, cloreto de sódio, sal de cozinha. Beleza? Olha só. Eu coloquei um asterisco aqui. Por quê? Porque o que acontece? Quando você coloca sal na água, você vai perceber o seguinte. Faz o teste aí na sua casa. Tá? Você pega um copo de água, coloca sal. Não precisa colocar muita água não, senão você vai gastar muito sal. Bota um pouquinho de água, coloca um pouquinho de sal. Você vai ver que vai dissolver. Você não vai conseguir ver o sal. Tá? Então você não consegue ver o sal. Mas se você ir colocando sal, vai chegar um momento que vai acontecer? Esse sal não vai ser dissolvido totalmente, né? Então vai sobrar sal ali no fundo do seu recipiente, né? Do fundo do seu copo, tá? Então isso aqui, esse asterisco é justamente por causa disso. Por quê? Se a quantidade de sal estiver dissolvida ali dentro, totalmente dissolvida, eu vou ter uma mistura homogênea. Mas se ele não estiver completamente dissolvido, a gente vai ter uma mistura heterogênea, que é aquela que apresenta mais de uma fase. Então você consegue ver duas coisas. Por exemplo, aqui você vai conseguir ver a água e vai conseguir ver o sal, se você colocar sal demais. Por exemplo, água e óleo, né? Quando você bota água e óleo, eles não se misturam, certo? Eles se misturam, é uma mistura, mas eles não se misturam, beleza? Então eu vou conseguir ver a água e eu vou conseguir ver o óleo, tá? Olha só, água e gelo. Também o que acontece com a água e com o gelo? Eu até botei um asterisco, né? Água e gelo são a mesma substância, beleza? Só que você consegue ver duas fases ali, né? Porque uma está no estado líquido, outra está no estado sólido, né? Então você consegue perceber, se você bota água para você beber, se não quer beber água gelada e não tem água gelada, você vai lá, pega gelo e coloca ali. Você consegue ver a água, estado líquido, e consegue ver o gelo, que é estado sólido, né? Então ali a gente vai ter uma mistura heterogênea, tá? Uma mistura heterogênea, porém com apenas um componente, que a gente chama, né? Um componente, olha aqui. Água e óleo são dois componentes diferentes, são duas substâncias diferentes, né? Etanol e água também são duas substâncias diferentes. Água e NaCl são duas substâncias diferentes, tá bom? Então aqui eu estou observando, no caso da água e do gelo, duas fases, mas apenas um componente, tá bom? Não necessariamente porque é uma mistura, você precisa ter mais... uma mistura heterogênea, você precisa ter mais de dois componentes. Mais de um componente, no caso. Certo? Então aqui eu tenho apenas um componente, que é a água, né? E duas fases. Uma no estado sólido e outra no estado líquido. Beleza? Então foi isso que eu escrevi aqui. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque componente, né, e fase são coisas diferentes, ok? São coisas distintas. Beleza? Não pode errar isso, tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Então, se você souber isso e lembrar da fase visual, né, que a gente está falando que fase é coisa que a gente consegue observar, você vai se dar bem nessa parte, beleza? Porque não tem mistério. Tudo bem? Eu vou escrever umas páginas aí para você ler, os exercícios e tal, para a gente encerrar nossa aula com chave de ouro, todo mundo entendendo tudo. Mas se você não entender, venho aqui pedir para vocês escreverem aqui para mim, tá? Porque ninguém tem escrito nada e como é que é? Não tem ninguém com dúvida? Quero saber. Para encerrar aqui, galera, ó, faça a leitura das páginas 270 a 272. É o restante do capítulo. Caso você já tenha lido, é bom também ler de novo, tá bom? Faça os exercícios 3, 4 e 5 das páginas 272 e 273. Estão vendo que eu estou passando poucos exercícios, eu quero que vocês façam, hein? Beleza?
E eu vou deixar a sugestão de videoaula do canal Estude, né, sobre substâncias simples e misturas. Opa, substâncias simples não, substâncias puras e misturas. Tá bom? Substâncias puras e mistura. Tá bom? Então, pela aula de hoje é isso. Meu muito obrigado e até a próxima.